Olá, um grande abraço para você que nos acompanha no JR23 na noite desta sexta-feira. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais, em especial o nosso canal do YouTube. Se você ainda não faz parte do nosso canal, vem junto com a gente, somos mais de 13 mil inscritos já no canal da TV Franca. Tá faltando você? Estamos te esperando, seja sempre muito bem-vindo, essa é a TV que mostra você. Vamos falar sobre campanhas importantes, entre elas a campanha do agasalho, que segue até o dia 31 de julho com vários postos de arrecadação. Aliás, o frio já mostrou aí a que veio nesse ano de 2025 e realmente muitas pessoas estão precisando. É claro que nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Além desse tema, temos outros temas que você acompanha também na edição de hoje aqui do JR23. Outras campanhas e agora alerta, porque as metas de vacinação não estão sendo atingidas. Só para você ter uma ideia, apenas 30% dos municípios brasileiros conseguiram atingir a meta de vacinação, algumas das metas de vacinação no Brasil. Isso é algo realmente preocupante. Vamos falar também sobre o mundo da bola, tem Mundial e o Flamengo. Ontem nós falamos de Palmeiras, falamos da equipe do Botafogo. Hoje nós vamos falar do Flamengo, do Fluminense também, Botafogo e Palmeiras. Mas tem aí a equipe do Flamengo, nos seus treinamentos, focado aí. Domingo tem jogo importante e um jogão daqueles, em Flamengo e Bahia. Quem será que avança a próxima fase do Mundial? Esse é um dos temas que a gente aborda também no bloco esportivo. Claro que o Marcos Rogério volta para falar sobre Francana também na edição de hoje. Vamos fazer o seguinte, primeiro pit stop é rapidinho, poucos minutinhos e já já a gente se encontra. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Já estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações e na noite de hoje muitas informações sobre campanhas. Vamos falar sobre a campanha do agasalho, Aliás, essa semana tivemos aí temperaturas batendo recorde, os termômetros, as temperaturas mais baixas do ano em várias regiões. E na nossa região não foi diferente. É claro que a campanha do agasalho começou no dia 28 de abril, ela segue sendo realizada e é claro que você pode colaborar, pode fazer a sua doação, Lembrando que essa campanha ela é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e o tema esse ano, Esquente o Seu Coração,
e a vida de quem precisa. Agora, né, são 64 postos de coleta. Entre eles tem escolas municipais, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, laboratórios, lojas, base da Polícia Militar, né? E a campanha vai até dia 31, como eu já falei. Além dos postos de coleta, as empresas também podem fazer a adesão, né? Ligando no Fundo Social pelo 3711-9311. 3711-9311. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Cíntia Ferreira, fala no JR 23. E como todos os anos, claro que a gente conta com o apoio, com a generosidade, a solidariedade de todos vocês francanos. Então hoje eu venho aqui para pedir para vocês a doação de roupas, de agasalhos e principalmente cobertores, para que a gente possa distribuir por todas as nossas entidades, para todas as pessoas que precisam e que merecem sentir o acolhimento, o calor, né? Então eu quero pedir a ajuda de cada um de vocês. É isso aí, né? E fazer sempre a doação daquilo que é útil, né? Para aquela pessoa que vai receber aí o agasalho ou o cobertor. Uma outra campanha que também é intensificada exatamente nessa época, porque tem queda de doadores, é a campanha Junho Vermelho, na verdade, que é feita para incentivar a doação de sangue. Aliás, nós estávamos aqui, toda a nossa equipe de produção, a nossa grande equipe de produção do JR 23, e eles alertaram, né, que durante esta semana foi publicada aí nas redes sociais do Núcleo de Hemoterapia a falta de alguns tipos de sangue. E é claro que para fazer a doação, você pode agendar, inclusive pelo telefone 3402-5000, 3402-5000. Aí, é claro, fica mais uma vez o apelo, né, para que as pessoas elas reforcem, ajudando a salvar vidas, já que nessa época, em decorrência do frio, a tendência também é de queda nas doações de sangue. Intervalo rápido, na sequência, a gente continua falando de saúde e uma outra preocupação, apenas 30%, pouco mais de 30% dos municípios conseguiram atingir as metas de vacinação. Isso é algo que vem chamando a atenção, um alerta dos especialistas. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova
Conexão. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. A gente continua falando sobre saúde aqui no programa, no JR 23. Aliás, um alerta, né? Que nós também fazemos quase que diariamente, mas os especialistas estão bastante preocupados, já que as metas de vacinação não estão sendo atingidas. Só para você ter uma ideia, apenas 32% dos municípios conseguiram atingir a meta estipulada. Uma crise prolongada. Este é o diagnóstico da vacinação infantil no país. Os dados de imunização das crianças foram organizados pela primeira vez na história. Estão em um levantamento inédito. O anuário Vacina BR analisa números de 2000 a 2023 e mostra uma trajetória de declínio a partir de 2015. Em 2023, nenhuma das vacinas infantis atingiu as metas de imunização nos estados, onde vivem 80% dos brasileiros. Há meio século, o Brasil tem um programa nacional de imunizações, um dos maiores do mundo. Nesses 50 anos, as vacinas evitaram a morte de mais de 150 milhões de crianças, a maioria menores de 5 anos. Apesar disso, a procura pelos imunizantes só tem diminuído. O anuário é um primeiro passo para orientar políticas públicas e tentar responder a esta e a outras questões. Uma vez que uma pessoa vai buscar um imunizante e não tem no posto, dificilmente ela vai retornar. A gente pode ter horários alternativos e ampliados para que as mães, principalmente, que são as principais pessoas que levam, não necessariamente têm horário disponível nos horários que os postos estão disponíveis. O estudo mostra que as taxas mais altas de abandono estão entre as vacinas que exigem mais de uma dose. No caso da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, por exemplo, todos os estados cumpriram a meta de 95% de cobertura para a primeira dose em 2014. Mas em 2023 foram apenas 4. Tudo isso abre brechas para o retorno de doenças já controladas. A pessoa que tomou a primeira dose não é uma pessoa desconfiada de vacina. O que quer dizer que não ter tomado a segunda e a terceira é um problema que pode ser circunstancial, é um problema que não lembrou, um problema que não entende direito como é que funciona o esquema de imunização. Luísa veio com a bisavó e com a camisa do time do coração. Precisou de coragem para as picadinhas contra a gripe e a febre amarela. Eu já tomei a minha todinha, não tem nenhuma atrasada, só ela que estava faltando. Com a ajuda da mãe, Kaique não viu nem sentiu e já estava protegido. É importante tomar vacina, porque se não tomar vacina, fica doente, não melhora, fica ruim. Eu achei a vacina sempre importante. E a carteirinha dele está toda em dia? Toda em dia. E não é novidade que as santas casas e hospitais públicos e privados vêm enfrentando dificuldades financeiras. E agora uma novidade é que essas instituições poderão pagar dívidas prestando serviços. Os serviços incluem consultas, exames e cirurgias em áreas com alta demanda. A proposta funciona assim. O hospital se compromete a realizar os atendimentos, que serão monitorados e avaliados pelo Ministério da Saúde. Só depois é que o valor equivalente será abatido da dívida a partir de janeiro do ano que vem. O desconto varia conforme o tamanho da dívida. Quanto menor o valor devido, maior o percentual que poderá ser trocado por atendimentos, podendo chegar a 50% do que é devido à União. Hospitais que não têm dívidas tributárias também poderão participar, acumulando créditos que servirão para abater impostos no futuro. A adesão poderá ser feita até 5 dias úteis após a publicação das portarias no Diário Oficial e os primeiros atendimentos devem começar em agosto. A medida também prevê uma produção mínima mensal de atendimentos equivalentes ao valor de R$100 mil por hospital ou R$50 mil em regiões com menos instituições. A distribuição dos créditos será feita por região, buscando garantir maior equilíbrio no acesso à saúde em todo o país. Intervalo rápido na sequência, tem muitas informações sobre o mundo da bola. Finalzão de semana recheado de informações e você acompanha aqui no JR 23.
A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Final de semana de decisão no Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo se enfrentam amanhã. É o primeiro jogo das oitavas. 2 brasileiros. De lado, o Paulista Palmeiras, o Verdão, que tem o jogador Maurício, aliás, que fez aniversário durante a semana, ainda foi comemorando com os companheiros de clube e está ansioso para o duelo contra o Botafogo. Fico muito feliz, muito feliz também de estar aqui com meus companheiros, né, que é minha segunda família, né? E amanhã temos um jogo muito importante e espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Hoje foi um treino, mas teve um nosso rachão ali, né? Preparando para o jogo de amanhã. E acredito que vai ser um grande jogo também contra uma grande equipe. A gente está preparado o máximo possível, focado para fazer um grande jogo e sair amanhã com a classificação. E o Botafogo, hein? Também focado nessa decisão contra o Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Botafogo vivenciaram nos últimos anos as principais finais de títulos aqui no Brasil e agora disputam a vaga no Mundial. O Alex Telles, inclusive, falou, né, sobre aquele comparativo, né, das equipes brasileiras serem inferiores aos clubes europeus. Ele não concorda. Está mostrando no dia a dia que os brasileiros têm qualidade, né? A gente venceu o primeiro jogo, era uma equipe difícil. O Seattle também é uma equipe muito organizada, se provou isso. E a gente não está tendo, nenhuma equipe está tendo facilidade. E as outras equipes também não estão tendo facilidade contra os brasileiros. Então a gente fica feliz que o Brasil também está sendo visto, deveria ser visto com normalidade, mas pelo jeito as pessoas querem achar que se sintam surpreendidas. Mas a gente está aqui para dar o nosso melhor, todos aqui estão por méritos e que a gente possa mais uma vez amanhã o Brasil ganhar de novo. E ainda sobre Mundial de Clubes, o Flamengo também joga nesse final de semana. A partida será no domingo contra o Bahia. Quem tem as informações é ele, Thales Rodrigues. Boa noite para você. Boa noite, Samuel, e boa noite também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. É notícia boa para o Flamengo. O Flamengo já faturou aí cerca aí de 27 milhões de dólares, né? Ou 152 milhões de reais na cotação atual. O valor, que é por enquanto o recorde entre os 4 brasileiros na competição, somam a participação no Mundial, os prêmios pelas campanhas e a vaga no mata-mata. O Flamengo mira aumentar ainda mais a premiação no decorrer da competição.
Uma vaga nas quartas de final, por exemplo, renderia 13,125 milhões de dólares, né? No caso aí em prêmio, para chegar aí mais longe. Porém, a missão será árdua. O time de Felipe Luiz enfrenta o Bayern de Munique no domingo, dia 29, às 17 horas, horário de Brasília, em Miami. É isso aí, o Felipe Luiz falou sobre a estratégia que está montando para enfrentar a equipe do Bayern. Lembrando que o Flamengo fez bonito contra o Chelsea e agora tenta passar nessa fase, né? Os flamenguistas estão ansiosos, acreditando no título. Bom, para mim o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Bom, o Fluminense também avançou. Os 4 brasileiros que representam aí o país no Mundial estão bem. E o Fluminense joga na segunda-feira, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O tricolor aí das Laranjeiras ficou com a segunda posição do Grupo F, que é liderado aí pelo Borussia Dortmund, né? Após a partida, Renato Gaúcho cedeu entrevista coletiva. O treinador aí voltou a enfatizar que os jogos serão definidos dentro de campo. E o Fluminense volta a jogar aí, como você disse, na segunda-feira, às 16 horas. Contra o Inter de Milão, né? Contra a equipe italiana. Isso. O Renato Gaúcho falou sobre essa questão. O que muitos criticam? A beleza ou a qualidade, né, do espetáculo do futebol europeu e fazem essas comparações em relação ao futebol sul-americano, em especial o brasileiro. Cara, a parte financeira deles é uma coisa muito diferenciada da nossa, né? Então, você vê que eles buscam sempre os melhores jogadores do mundo. Eles têm essas condições. No momento que você junta esses jogadores desse nível, é lógico que o futebol se torna melhor, mais bonito. Agora, isso não quer dizer que eles sejam os favoritos, entendeu? Dentro do campo, eu falo, dentro do campo, acho que os times do Brasil, na América do Sul, estão provando um pouco diferente, né? Então a gente sabe que você vê os jogos deles, muito com competição entre eles, jogadores de alto nível, jogadores de seleções de seus países. É bonito de ver, a gente tem que bater palmas para eles, sim. Agora, a parte financeira só não ganha jogo, né? Então, muita gente acha, ver um jogo deles com esses jogadores de alto nível jogando aqui fora, depois ver um jogo lá no Brasil, a parte financeira é bem menor. É lógico que os jogadores são um pouco diferenciados, sim. Nesse ponto aí não adianta a gente querer se comparar a eles, porque tem diferença, sim. Os jogadores aqui fora são de alto nível, por isso que ganham os salários que eles ganham. Entendeu? Mas só que dentro do campo, quando a gente se encontra, como está acontecendo nessa Copa do Mundo, é dentro do campo que as coisas são decididas. É isso aí, Renato. Boa sorte às equipes brasileiras. Um vai ficar pelo caminho, né? Porque temos o duelo Palmeiras e Botafogo aí nesse finalzão de semana. E é claro que na segunda, toda a repercussão aí desse final de semana do Mundial. Vamos trazer agora as informações locais. A Francana joga amanhã também, 4 da tarde no Lanchão, contra a Itapirense. O Marcos Rogério está de volta no JR 23 e tem as informações. Samuel, boa noite a você, boa noite aos amigos do JR 23. Estamos
chegando com as informações da Francana. E é claro, agora para trazer detalhes importantes sobre o jogo de amanhã. Tudo pronto, a Francana já está no processo de concentração para esse grande jogo. É contra a Itapirense a partir das 4 da tarde no estádio Lancha Filho. Nós estivemos acompanhando o treinamento de ontem e conversamos e ouvimos o jogador Vitinho. Ele que é do Sub-20, inclusive fez o gol decisivo contra o Taquaritinga na última sexta-feira, lá no Taquarão, em Taquaritinga mesmo, mas agora vai compor o elenco profissional. Vamos ouvir o Vitinho. Expectativa muito boa, né? Eu que venho aí já joguei uns jogos no Sub-20 e se Deus quiser vem estreando sábado aí pelo profissional. Só agradecer mesmo, né? E vamos embora. E com relação a esse jogo com a Itapirense, expectativa desse jogo mais precisamente? Muito alta, muito boa. Precisando dos 3 pontos, né? Para ficar bem aí na tabela. E vamos buscar. Tá aí, Samuel, essa grande promessa. O jogador Vitinho, da Associação Atlética Francana. Torcer para que dê tudo certo. E a expectativa é que tenhamos um grande jogo amanhã a partir das 4 da tarde. Jogo que você terá toda a cobertura na segunda-feira com os melhores momentos aqui na tela da TV que mostra você. Forte abraço. Valeu, Marcão. Aliás, ele continua, porque tem mais informações sobre a Francana, também no JR23. O Marcos Rogério fala sobre um encontro para debater não só sobre a Francana, mas também sobre o futuro do futebol aqui na cidade. Olá, Samuel, muito boa noite a você e aos telespectadores do JR23 dessa sexta-feira. Estou ao lado do vereador Fransérgio Garcia, que propôs, e na próxima segunda-feira acontece a audiência pública, que vai discutir a gestão e o futuro do futebol profissional da Francana. Uma preocupação de toda a sociedade, em virtude da Francana, inclusive, ser uma entidade de utilidade pública. Fransérgio, boa noite, e a gente tem, claro, com certeza, esse evento que acontece na expectativa da reunião de diretores, da reunião de conselheiros, torcedores e principalmente, né, o empresariado, para que nós possamos chegar a um denominador comum. Primeiramente, eu gostaria que você falasse como vereador, e você que é empresário também, quero ouvir sua opinião sobre como empresário que pode ser tratado nessa audiência pública. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, os francanos especialmente, que são apaixonados pela Francana, assim como eu. Na verdade, a ideia de propor audiência pública é exatamente o que você falou. A Francana é uma entidade, ela é uma entidade privada, né? As pessoas, muita gente pergunta, como que é a Francana? É da prefeitura, não é? Não, ela é uma entidade privada, é uma associação, né? Mas de utilidade pública, porque ela tem um interesse público. Então, nós podemos, como poder legislativo, propor, através do futebol profissional da cidade, uma audiência para debater a questão desse esporte profissional da cidade, que é o futebol, representado pela Associação Atlética Francana. E a audiência pública é simplesmente um ato para que a gente reúna a população, empresários, diretores, a diretoria, conselho deliberativo, fiscal, torcedores, né, sobretudo, que são também todos nós francanos somos apaixonados pela Francana, para que haja um debate, para que nós possamos discutir o futuro do futebol profissional da cidade através da Associação Atlética Francana. Então muita gente fala de como vai ficar a situação da Francana para o futuro, se a Francana vai virar SAF, se não vai, se o presidente quer, se não quer, como que está a gestão, como que está a administração, enfim, tudo isso nós vamos abrir a Câmara Municipal para receber toda a população e debater sobre esse esporte que o francano tanto gosta, que é o futebol representado pela Francana. Inclusive com a cobertura da TV Franca, para que você que esteja em casa e não der tempo de você ir na Câmara, ou você não puder por um outro compromisso, vai ser segunda-feira, dia 30, hein? Segunda-feira agora, dia 30. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Francana, dia 30. Dia 30, a Francana, às 19 horas na Câmara Municipal, perto da rodoviária. E a Francana joga amanhã contra a Itapirense. O Fransérgio, agora como empresário, qual que é a visão que você tem? E você já foi muitas vezes procurado, né, inclusive por amigos, por empresários, até por estar ligado ao futebol. Você chegou a ser jogador do Júnior da Francana no passado. Você é um esportista, né? Você gosta de esporte, suas empresas sempre já apoiaram as iniciativas esportivas em Franca. Como é que você vê como empresário um caminho para a Francana sair desse momento que ela vive? Marcos, que não é um momento ruim no futebol, mas financeiramente muito ruim. Claro, a Francana... O presidente da Francana tem todos os méritos de ter conseguido subir a Francana, né, conseguir esse acesso com pouco recurso.
Rafael fez um excelente trabalho. Reduzir essa dívida, né? Reduzir a dívida, renegociou, reduziu a dívida. Eu acho que a gestão dele conseguiu trazer esse acesso para a Francana e a gente tem que enaltecer aquilo que funciona, né? E funcionou. Porém, eu acho que o futebol não é um caso nem só da Francana. As cidades do interior, os clubes do interior, eles, se não, isso eu vou falando como empresário, tá? E eu não deixar bem claro aqui que nessa audiência eu não posso nem opinar nesse sentido como pessoa pública, porque quem vai decidir o futuro da Francana nessa audiência e debater sobre isso são os torcedores, né? A audiência pública é para mediar. A diretoria, conselho, enfim, é para abrir esse espaço para o debate. Não, a tua opinião como empresário. Agora, a opinião minha como empresário é seguir o único caminho que eu vejo para que as cidades do interior, os clubes, consigam disputar torneios, campeonatos de primeira divisão, de ter grandes jogos nessas cidades do interior. Não tem outro caminho que essa tendência de SAF, né, que é a Sociedade Anônima de Futebol. Claro que dentro de um se isso vier a acontecer e a diretoria achar esse caminho e aprovar, tem que ser de uma maneira muito bem construída, muito bem amarrada para resguardar o patrimônio da Francana, da Associação Atlética Francana, mas não tenho dúvida que você pode pegar cidades como Mirassol, hoje disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Bragança Paulista, através do Red Bull Bragantino, tudo virado. O Sertãozinho subiu agora. Sertãozinho, então assim, o futebol é diferente do basquete. O futebol demanda um investimento muito grande, né? O basquete é menor porque... Monte Azul, muito menor, foi campeão da Copa Paulista, da Copa do Brasil, na Série B do Brasileiro. Então você vê que o basquete é diferente, é uma gestão só com patrocinadores, ela sobrevive bem. Agora, o futebol, o investimento é muito grande para disputar grandes campeonatos, porque tem grandes clubes com um recurso muito grande. Então, na minha opinião, seria esse o caminho. Mas, né, isso quem decide é a diretoria, junto com o Conselho Deliberativo e com torcedores e empresários. A ideia da audiência pública é exatamente essa. Faça o seu convite você mesmo aí para que nós tenhamos empresários, torcedores aqui. Obrigado pelo espaço, né, para a gente poder divulgar essa audiência pública que vai acontecer no dia 30 de junho, aqui no plenário da Câmara Municipal, próximo à rodoviária. Convido toda a população, todos os torcedores, as pessoas que gostam da Francana, e além de torcedores, empresários. A Francana também precisa do apoio do segmento privado, empresários, enfim, todas as pessoas ligadas ao Poder Executivo, né, através da Prefeitura. Nós, os vereadores, estaremos presentes para compartilhar desse debate. Então eu quero convidar todo mundo para lotar esse plenário aqui, porque é o que eu falo, a Francana é de todos os francanos. Francana é uma entidade privada, mas ela não tem um dono. É uma associação composta por todos os francanos que são apaixonados pela Francana. Obrigado ao Marcos Rogério pelas informações. Final de programa. Claro, na segunda-feira tem mais informações às 7 da noite, aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço, um excelente fim de semana e até segunda.